América não nasceu com a pólvora. Nasceu com gritos de guerra, com obsidiana e fogo. Houve guerreiros antes do conquistador e houve outros que se levantaram depois. Não foram soldados comuns. Foram tempestades com rosto humano, lendas com sede de justiça ou vingança. Isto não é uma homenagem. É a chama que nunca se extingue. 10 guerreiros da América, lendas de sangue e resistência. Seus nomes continuam vivos porque o eco de seus atos os lembra melhor que a história. História dos imortais, onde a história ruge com aço e lendas. Se inscreva e seja parte do legado que nunca morre. A América não foi um continente conquistado, foi um continente resistido, e essa resistência tem nome, rosto e legado. Desde os impérios pré-colombianos até as rebeliões coloniais, desde os guerreiros jaguar até os cavaleiros do altiplano. Estes são os homens que enfrentaram o impossível e se converteram em lenda. Não os verá em estátuas de mármore, mas sua sombra ainda pesa sobre a história. Bem-vindos à contagem regressiva dos guerreiros que fizeram tremer impérios e marcaram a América com fogo. Tupac Katari, o colosso Aymará, que quis virar o mundo de cabeça para baixo. Seu verdadeiro nome foi Julian Apassa, mas o mundo o conheceria como Tupac Katari, o condor andino que desafiou um império em nome de seu povo Aymará. Seu nome é uma declaração de guerra. Tupac, pelo último grande Inca. Katari, a serpente que ressurge. Em 1781, quando o poder espanhol dominava a América, Tupac Katari levantou um exército de 40.000 indígenas e sitiou La Paz durante quase 6 meses, um dos cercos mais longos da história colonial. Sua mensagem era clara. Os povos originários não estavam vencidos. Sem formação militar, mas com visão feroz, Katari organizou um cerco total, isolou a cidade, cortou suprimentos e submeteu os espanhóis ao medo. Era a voz de uma América que ardia em raiva e esperança. Quando foi traído e capturado, os espanhóis tentaram esquartejá-lo, amarrando-o a 4 cavalos, mas não conseguiram arrancar-lhe os membros. Então o decapitaram primeiro e só depois o esquartejaram, um ato brutal que não apagou sua lenda. Antes de morrer, lançou um grito ao tempo: "Voltarei e serei milhões." E foi. Seu eco ainda ressoa nas montanhas e nos povos indígenas do continente. Não foi a espada o que mais temeram os conquistadores, mas a voz que unia os esquecidos. Tupac Katari não morreu, se multiplicou. Itzcoatl, a serpente de obsidiana. Antes que Tenochtitlan dominasse os vales, houve um guerreiro que forjou um império com sangue e visão. Seu nome foi Itzcoatl, a serpente de obsidiana, o homem que levantou a Tríplice Aliança e mudou a história da Mesoamérica. No século XV, os mexicas eram um povo submetido, mas em 1427, Itzcoatl, já como Tlatoani, uniu forças com Texcoco e Tlacopan, e juntos destronaram os tepanecas, seus antigos opressores. Assim nasceu a Tríplice Aliança, a estrutura militar mais poderosa do continente naquele momento. Não era apenas um guerreiro feroz, era um estrategista. Organizou campanhas relâmpago, submeteu mais de 40 povos e estendeu o domínio mexica por todo o vale do Anahuac. Mas sua arma mais poderosa não foi apenas o Macuahuitl. Itzcoatl ordenou destruir os antigos códices e, com a ajuda de Tlacaelel, reescreveram a história para colocar os mexicas como escolhidos pelos deuses. A guerra não se ganhava apenas no campo de batalha, também na memória. Os povos submetidos o viam como um conquistador implacável. Os sacrifícios aumentaram e o tributo imposto aos vencidos alimentou a grandeza de Tenochtitlan. Foi o princípio de uma era dourada e sombria ao mesmo tempo. Itzcoatl não apenas construiu um império, moldou o destino de toda uma civilização. Onde ele passava, florescia a glória e ardia a resistência. Não gritava na batalha. Seu silêncio era suficiente para que seus inimigos tremessem. Foi serpente e conquistador, sombra e construtor do mito mexica. Victório, o lobo das montanhas do norte. O chamavam de vento negro porque,
Quando chegava, ninguém o via, mas atrás dele só ficavam morte e cinzas. Victório, o chefe Apache que converteu as montanhas em sua trincheira, foi o terror de 2 exércitos e o último suspiro da resistência indígena no norte do México. Nasceu perto de Casas Grandes, no estado de Chihuahua, México, por volta de 1825. Desde jovem aprendeu a arte da guerra nos desertos e serras. Foi discípulo do grande Mangas Coloradas e irmão de armas de Jerônimo. Quando tentaram realocar seu povo em terras áridas, Vitório se rebelou em 1879. Com apenas centenas de guerreiros, humilhou milhares de soldados mexicanos e americanos. Sua guerra de guerrilhas foi tão brilhante que parecia invencível. Usou montanhas, cânions e a noite como aliados. Atacava de surpresa e desaparecia sem rastro. Era impossível capturá-lo. O chamavam de Fantasma Apache, lenda viva para seu povo, pesadelo para os quartéis. Em outubro de 1880 foi cercado em 3 castilhos, Chihuahua, sem água nem munições. Vitório escolheu morrer como um guerreiro. Alguns dizem que atirou em si mesmo antes de se render, outros que morreu lutando. Mais que um chefe indígena, foi um símbolo de liberdade e um dos últimos líderes nativos que desafiou o poder imperial moderno. Prefiro morrer como guerreiro que viver como prisioneiro. Tupac Amaru II, o grito imortal dos Andes. Nos Andes, o sangue dos Incas ainda palpitava sob a terra e um nome ancestral ressurgiu para reclamar justiça. Tupac Amaru II não era um mito, era um homem real, disposto a incendiar os alicerces do poder colonial. Nascido em 1738 como José Gabriel Condorcanqui, não era apenas cacique de Surimana e Pampamarca, era descendente direto de Tupac Amaru I, o último Inca executado pelos espanhóis. Falava quechua e latim. Era ponte entre 2 mundos. Denunciou os abusos dos corregedores, o trabalho forçado nas minas e o peso brutal dos tributos. Quando os vice-reis ignoraram suas súplicas, a palavra se converteu em espada. Em 1780, executou o corregedor Arriaga e proclamou o fim do domínio espanhol em nome dos povos originários. Seu exército chegou a somar dezenas de milhares de indígenas e mestiços. Não era uma revolta isolada, era um terremoto político. Sua luta inspirou rebeliões em todo o continente. Sonhava em abolir a escravidão, reinstaurar uma monarquia incaica e devolver o poder aos povos originários. Foi traído, capturado e levado a Cusco. A tentativa de desmembrá-lo com cavalos falhou. Então o decapitaram e o converteram em advertência, mas sua morte só acendeu mais fogueiras. Hoje seu nome vive em montanhas, ruas, revoluções, e sua promessa ainda ressoa nos Andes. Caupolicán, o titã da resistência mapuche. Nas florestas indômitas do sul, onde o vento assobia entre as árvores milenárias, nasceu um guerreiro que desafiaria o império mais temido do mundo. Seu nome, Caupolicán, o mapuche que levantou seu povo com um braço e um rugido. Não foi eleito por linhagem, mas por uma prova de força sobre-humana. Sustentar um tronco de árvore, por 3 dias e 3 noites sem dormir diante de toda a nação mapuche. Quando conseguiu, os loncos o proclamaram toque supremo. Durante anos, liderou emboscadas, batalhas corpo a corpo e estratégias de guerra de guerrilhas contra as tropas espanholas no século XVI. Um de seus maiores triunfos foi a Batalha de Marihueno, onde fez cair o exército espanhol numa armadilha mortal. Caupolicán não era apenas força bruta, dominava o terreno, motivava com o exemplo e unia as tribos em torno da defesa do Hualmapu, a terra sagrada do sul chileno. Sua resistência era uma declaração: o espírito mapuche não se submete. Após uma traição, foi capturado pelos espanhóis. Sua sentença: morrer empalado. Mas contam que mesmo à beira da morte cuspiu no rosto de seus carrascos, mantendo-se firme e desafiante, um guerreiro até o último alento. Hoje, Caupolicán não é apenas um nome em estátuas, é símbolo de rebeldia,
dignidade e resistência indígena. Um titã que lutou por seu povo, sua terra e sua liberdade com corpo de aço e coração de fogo. Atahualpa, o imperador que enfrentou o destino e os deuses. No alto dos Andes, onde o ar é rarefeito e os deuses caminham entre as nuvens, reinou o último filho do sol. Seu nome ressoou como trovão entre os picos nevados. Atahualpa, o Inca que não se inclinou. Filho de Huayna Capac, Atahualpa não herdou o trono em paz. Após a morte de seu pai, desatou-se uma guerra civil fratricida contra seu meio-irmão Huáscar. Com astúcia militar e ferocidade, Atahualpa esmagou seu rival, consolidando seu poder sobre o Tahuantinsuyo, o império mais vasto da América. Em 1532, quando já era imperador absoluto, deparou-se com um punhado de homens vestidos de aço, os conquistadores espanhóis liderados por Francisco Pizarro. Atahualpa, confiante em seu número e divindade, os recebeu em Cajamarca sem imaginar a traição. Durante a famosa emboscada em Cajamarca, os espanhóis o capturaram com apenas 168 soldados, enquanto seus 80.000 guerreiros esperavam do lado de fora sem ordem. Atahualpa ofereceu um quarto cheio de ouro e 2 de prata como resgate e cumpriu. Mas os espanhóis não cumpriram. O acusaram de idolatria, heresia, conspiração e o sentenciaram à morte. Primeiro iam queimá-lo, mas aceitou ser batizado para evitar esse destino. Finalmente foi estrangulado com uma corda em 26 de julho de 1533. Com sua morte não caiu apenas um imperador, caiu um mundo. Os templos se silenciaram. O idioma do sol se converteu em sussurro, mas sua lenda jamais foi conquistada. Cuauhtémoc, o último sol do Império Azteca. Quando tudo estava perdido, quando Tenochtitlan ardia e os templos eram cinza, uma voz se levantou entre as ruínas e não foi para se render, foi para morrer com honra. Esse foi Cuauhtémoc, o último Tlatoani mexica, filho de Ahuitzotl e primo de Moctezuma. Cuauhtémoc tinha apenas 25 anos quando foi eleito Tlatoani em plena guerra contra os conquistadores. Seu nome significava águia que desce, porque como a ave sagrada atacava do alto no momento exato, com inteligência militar e uma vontade de ferro, organizou a última resistência contra Hernán Cortés. Durante meses, as chinampas, os canais e os templos se tingiram de sangue. O povo mexica lutou até o último milho, até a última flecha. Mas o cerco, as doenças e a traição interna fizeram o impossível: derrotar o império. Em 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc foi capturado enquanto tentava escapar pelo lago. Conta a lenda que pediu para ser executado naquele instante para não viver com a humilhação. Mas Cortés o manteve vivo para torturá-lo. Suspeitando que havia ouro escondido, os espanhóis o interrogaram brutalmente. Queimaram seus pés com óleo fervente e, enquanto sua carne se abraçava, só disse a seu companheiro também torturado: "Estou eu acaso num leito de rosas?" Finalmente foi enforcado em 1525, durante uma expedição fracassada a Honduras. Tinham medo dele, porque mesmo acorrentado, continuava sendo um símbolo. Morreu o império, mas não sua dignidade. Morreu o homem, mas nasceu o mito. E até hoje, quando o México lembra sua honra, o olhar de Cuauhtémoc continua ardendo entre as sombras. Jerônimo, o espírito indômito do deserto Apache. Em terras de sol e pedra nasceu um homem que desafiou 2 impérios. O chamaram de demônio. Seu povo o chamou de líder. Seu nome foi Jerônimo, Goiacla, o que boceja. Nasceu em 1829 entre Sonora e Arizona. Pertencia aos Apaches Chiricahua, guerreiros do deserto e guardiões dos cânions. Em 1851, soldados mexicanos atacaram enquanto comerciavam pacificamente. Assassinaram sua mãe, esposa e filhos. Naquela noite, diante do fogo, jurou vingança contra todo invasor. A partir de então, Jerônimo se converteu num símbolo vivente de rebelião. Foi o inimigo público número 1 de 2 nações.
Suas táticas eram tão letais quanto imprevisíveis. Vivia entre cavernas, escarpas e sombras. Podia desaparecer em segundos entre os rochedos. Soldados diziam que nunca dormia, que era mais espírito que homem. Em 1886, escapou com 39 seguidores e resistiu durante mais de um ano. O perseguiram 5.000 soldados, 500 exploradores e centenas de aliados tribais. Ainda assim, não conseguiram capturá-lo. Finalmente se rendeu, não por derrota, mas para proteger seu povo. Disse: "Não tenho terras, não tenho lar. Só a lembrança de minhas montanhas vive em mim." Morreu prisioneiro em 1909, após pedir para retornar à sua terra. Nunca permitiram, mas seu nome vive gritado em paraquedas, em guerras, no eco dos que resistem. Jerônimo não é apenas um grito. É um espírito, um símbolo eterno de luta, um rugido ancestral que atravessa séculos. Lautaro, o gênio militar que fez tremer os conquistadores. Foi escravo e depois se converteu em pesadelo. Aprendeu do inimigo e o destruiu com sua própria arma. Seu nome foi Lautaro, e seu rugido ainda ressoa nas terras do sul. Lautaro nasceu por volta de 1534, filho do Toquicuriñanco, do povo Mapuche. Foi capturado jovem pelos conquistadores espanhóis e obrigado a servir como moço de esporas do próprio Pedro de Valdívia, o governador do Chile. Durante anos observou em silêncio. Aprendeu como pensavam, como lutavam, como morriam. Um dia escapou e não voltou como vítima, mas como líder. Um estrategista temido que ensinou seu povo a combater a cavalaria com inteligência. Organizou emboscadas, dividiu forças, usou o terreno como uma arma. Os espanhóis, acostumados a enfrentar grupos indígenas desorganizados, encontraram agora um exército disciplinado, ágil e implacável. Na Batalha de Tucapel, 1553, Lautaro conduziu os Mapuches a uma das maiores vitórias indígenas na América. Pedro de Valdívia foi capturado e executado. As notícias percorreram o Império Espanhol como um raio. Um indígena havia derrotado o conquistador mais temido do Sul. Aquele jovem escravo transformado em general repeliu invasões, queimou fortes, sitiou cidades. Foi o primeiro nativo a levar a guerra além da resistência até a reconquista. Morreu em 1557 numa emboscada. Tinha apenas 23 anos, mas sua lenda não morreu com ele. Foi semente, foi fogo, foi chamado à guerra. Hoje seu nome é símbolo de valentia no Chile e em toda a América Latina. Lautaro não é apenas história, é um rugido do sul, uma tocha que nunca se apagou. Tezozomoc, o cérebro do primeiro império mesoamericano. Antes dos mexicas, antes de Moctezuma, houve um rei que controlou reis. Um ancião sábio, temido e respeitado. O grande Tezozomoc, o arquiteto invisível do primeiro império do Vale do México. Tezozomoc nasceu por volta de 1320, filho do senhor de Azcapotzalco. E desde jovem mostrou uma mente tão afiada quanto qualquer obsidiana. Quando ascendeu ao trono tepaneca, não buscou a glória com a lança, mas com a astúcia, e conquistou não apenas terras, mas vontades. Governou mais de 70 anos, e sob seu comando, Azcapotzalco passou de cidade marginal à potência mais temida da Mesoamérica. Não impunha seu domínio com violência imediata. Colocava seus filhos como governantes, manipulava alianças e castigava com precisão. Foi ele quem permitiu a ascensão dos mexicas, outorgando-lhes terras, e depois os converteu em vassalos. Os elevou, os usou e os humilhou. Descrito como ancião, curvado, com olhar penetrante e língua de serpente. Quando falava, os demais calavam. Inclusive reis mais jovens o temiam porque sabiam que por trás de cada guerra havia um plano seu, mas sua ambição deixou rachaduras. Quando morreu em 1426, seu império ficou sem sua mente mestra e os mexicas levantaram a cabeça. A Tríplice Aliança surgiria e destruiria Azcapotzalco. Ainda assim, Tezozomoc não foi derrotado em vida.
Morreu de velho em seu trono após moldar o destino do vale. Sem sua sombra, não teria havido luz para os mexicas. Hoje sua figura se oculta sob o pó do tempo, mas seu legado foi a semente de reis. Tezozomoc não empunhou a espada. Ele desenhou o tabuleiro. Foi o estrategista supremo, o mestre silencioso e o primeiro imortal do poder mesoamericano. 10 guerreiros, 10 lendas, 10 almas indomáveis que o tempo não conseguiu enterrar. Desde o rugido dos Andes até a voz do deserto Apache, desde os templos maias até as florestas do sul. Estes foram os guardiões do fogo, os que jamais se ajoelharam, os verdadeiros imortais da América. E agora cabe a você, guerreiro do presente. Dê like se sentiu a força de suas histórias. Comente qual foi o que mais o impactou, ou se conhece outro que mereça entrar neste panteão. E se inscreva para que a chama destes heróis continue viva. Isto é Imortais.